Pastor Jonatas e eu estávamos vendo as notícias internacionais fora do Brasil e percebemos o quanto nós aqui estamos desinformados. A informação gera intercessão. Então agora eu queria que nós orássemos a Deus. Feche os seus olhos onde você está e vamos orar ao Pai. Pode começar, faça a sua oração. O quadro em Israel é grave e o Senhor diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Salmo 122. Ore pela paz de Jerusalém, ore pela paz do continente africano, ore pela paz do continente asiático, ore pela Oceania, ore pelas Américas. Ore agora. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e nós cremos, nós confiamos, Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Ah, Pai, Tu és a paz, Tu és a esperança das nações. E nós estamos aqui crendo, Senhor, confiando. Nós estamos aqui, Senhor, com a certeza em nossos corações. A resposta, Senhor, Deus, a resposta vem do Senhor. E nós somos, ó Pai, intercessores por essas causas. Por essa causa, Senhor, nos colocamos de joelhos. Aleluia, aleluia, aleluias. Que haja paz em Israel. Que haja paz em Israel. Aleluia, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Se assente aí glorificando a Deus. Hoje é uma noite que nós podemos de fato entender e compartilhar daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. É bom nós estarmos aqui de volta, amém? É bom nós estarmos aqui juntos para compartilhar da palavra de Deus e daquilo que o Senhor tem falado e feito nas nações. Pastor Jonatas e eu, e também o Francisco, estivemos em alguns países da África e foi muito especial o que Deus fez nessas nações, amém? E eu tive a honra de poder falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Quem deveria falar era o pastor Jonatas. E nós estivemos na Etiópia, no Sudão do Sul, na Somália e também no Quênia. E as notícias, irmãos, são animadoras. Amém? Você pode glorificar ao Senhor porque o Senhor é maravilhoso e Ele ama as nações. Amém? Chegará um dia que nós poderemos ouvir o Senhor dizer: esses nasceram lá e você fez parte disso. Amém? Glória a Deus. Nós fomos primeiro para a Etiópia e lá nós vimos um quadro violento demais daquilo que Deus quer fazer naquela nação. Assim que nós chegamos, irmãos, caiu uma chuva muito forte lá. E o pessoal estava um pouco assustado lá, conversando com o pastor Jonatas, eles comentaram que é atípico, não chove lá nessa época. Daqui a alguns meses que a chuva aparece. Mas choveu naquele dia. E nós sentimos no nosso espírito que era uma confirmação de Deus daquilo que o Senhor estava fazendo naquelas nações.
Amém? Por que eu disse nações agora? Porque não só lá, já, mas também quando nós chegamos na Somália, choveu lá. Quando nós chegamos no Sudão do Sul, choveu lá. E quando nós chegamos no Quênia, choveu lá. Amém? Nós somos profeta, não da chuva, né, pastor Joana? Mas foi incrível o que Deus fez. Isso foi um sinal claro de que o Senhor estava realmente confirmando a nossa ida naquelas nações. Amém? E foi muito bom. Na Etiópia nós podemos realmente ver o que o Senhor pôde fazer ali no meio daquele povo. E fomos bem recebidos lá. E tivemos um contato com um irmão lá. E esse irmão, irmãos, agora faz parte dessa, vamos dizer assim, dessa missão aos povos não alcançados. Amém? E ele agora está fazendo um trabalho conosco ali nos orfanatos. E eu creio que os campos ali na Etiópia estão brancos. E você pode ir para ali pregar a palavra de Deus. Talvez enquanto nós estamos falando aqui, seja dos que estão aqui no auditório ou pela internet, vocês que estão aí nos ouvindo pela internet, Deus abençoe o coração de vocês. Divulgue essa ministração, eu creio que ela vai falar muito ao seu coração. Talvez você agora esteja até com o coração fechado e preocupado e achando que não há para você um chamado, não há para você um lugar. Mas Deus está falando ao seu coração e dizendo, há um lugar, há um chamado na presença dEle. Amém? E você vai cumprir esse chamado que o Senhor tem para você. Amém? Nós vamos entender algumas coisas a respeito disso aqui hoje. E a Etiópia, irmãos, nós vimos ali corações abertos para receber a palavra de Deus. É um país considerado cristão, mas são cristãos ortodoxos. Então, há uma resistência muito grande ao protestantismo e ao que é chamado de evangélico hoje. Então, nós temos um desafio e estamos chamando você para esse desafio. A Etiópia precisa de obreiros, precisa de homens e mulheres que possam realmente ir para lá e fazer uma grande obra. De lá nós fomos para a Somália. E a Somália está num momento muito interessante. À noite lá tem muito fogo de artifício. E é bem assim, fica bem claro à noite lá, viu, irmãos? Muito interessante. Boa parte da cidade é toda escura, né? Não sei se você sabe, no continente africano tem muitos lugares que não tem energia como nós temos aqui. Então funciona muito nos geradores. E geralmente funciona das 19 às 20 horas, 22 horas, até 22 horas que tem energia, né? Então para carregar o celular ou fazer alguma coisa, tem que fazer nesse período, né? Entende isso? E a Somália, irmãos, nós também vimos o quanto Deus ama os somalis. Inclusive eu vim com esse terno aqui, pastor Jonatas e eu fizemos um terno somali. Esse aqui é o terno típico da Somália. E eles têm também uma outra roupa, nós compramos, né? Mas eu confesso, pastor João, que eu não tive coragem de vir com ela, não. Vamos num dia que todo mundo tiver mais espalhafatoso, né? Que é uma... eu esqueci o nome do negócio, rapaz. Não é saia somália, não, irmãos. Para com isso. Saião não, para com isso. Os homens lá são... sarã, né? É isso aí. Os homens lá são bravos demais. Mas usam o sarã. E nós ficamos lá esses dias todos. Tivemos que
fazer parcialmente o jejum com eles, né? Até às 18 horas. Comemos algumas coisas interessantes também. Mas isso não é o mais importante. Estou falando isso para descontrair e contar para vocês que nós avançamos bastante na Somália, amém? Nós estamos registrando a nossa organização lá na Somália agora, viu, irmãos? Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Então, daqui a alguns dias nós podemos entrar, não com visto de turista, né? O pessoal até deu uma cismada conosco lá. Fez o pastor Jonatas fazer uma carta no nome do pastor José aqui, comprometendo-se, caso tivesse que tirar os corpos de lá, quem que seria a pessoa que tiraria, né? E a Somália hoje, irmãos, ela está vivendo um caos social muito grande devido a uma guerra política dentro do próprio governo. Antigamente era o Al-Shabaab contra o governo, agora é o governo, contra o Al-Shabaab, contra a ONU, contra a União Europeia, contra a União Africana. Enfim, há vários desafios lá. Mas o Senhor deu uma palavra no coração do pastor Jonatas, e assim que nós pisamos lá, e nós vamos repetir essa palavra aqui agora, o Senhor quer salvar a Somália, e nós dizemos, eis-nos aqui. Amém? Vamos dizer, o Senhor quer salvar a Somália. E nós dizemos, amém? Amém? Então, hashtag, Deus quer salvar a Somália. E nós dizemos, eis-nos aqui. Amém? A Somália do Senhor Jesus. 2 anos atrás, um dia lá que houve um sequestro, uma coisa assim, não um sequestro, mas um negócio lá, o Senhor me deu uma palavra também, que os filhos da guerra e do ódio se transformarão nos filhos do amor e da esperança. Amém? E os somalis, irmãos, é um povo que algumas boas notícias. Nós começamos os papéis para organizar, para registrar a nossa organização lá. Amém? Segundo ponto, nós começamos um trabalho lá de alfabetização, uma escola de alfabetização para crianças. Amém? Amém? Isso aí, irmão, parece que você está pegando um pão seco e comendo, hein? Para com isso. Tem que se alegrar no Senhor. Isso aqui é muito forte, é muito grande. Para a realidade da Somália, irmãos, isso é muito grande. A Somália está no 3º ranking hoje de perseguição religiosa do mundo, o país mais fechado do mundo. Estava em 2º até o ano passado e agora o Afeganistão pegou o 1º lugar, porque eles estão em estado de sítio também no Afeganistão. É um outro país que nós devemos orar muito. Amém? 1º, Coreia do Norte, 2º, Afeganistão e 3º, Somália. Mas Deus ama aquele povo, amém? Outra coisa que vai acontecer lá, e nós já estamos arrumando toda a documentação, a Tia Zé, inclusive, está nos ajudando nisso, o Francisco, a Fran, é um ateliê de corte e costura para aquelas mulheres lá, amém? Glória a Deus, aleluias. E aquele povo quer trabalhar, irmãos. Eles fizeram esse terno para nós em 2 dias. No meio de guerra, no meio de míssil voando, bala voando para todo lado, mas esse povo quer trabalhar e muito. Amém? Nós vamos ajudá-los nisso. Nós não estamos indo para lá para um assistencialismo, nós estamos indo para lá para dizer que Jesus os ama de todo o coração. Amém? Pregamos para algumas pessoas, o pastor Jonatas conseguiu algumas conexões interessantes lá, e a gente está avançando com o evangelho lá dentro daquela terra. Amém? Enfim, são essas as boas notícias da Somália,
De lá nós fomos para o Sudão, voltamos para a Etiópia e da Etiópia para o Sudão do Sul. O Sudão do Sul está há 4 anos em um novo governo, ou seja, 4 anos como um novo país. E lá tem vários desafios. Uma nação jovem com milhares e milhares de crianças. Em qualquer aldeia, qualquer comunidade que você vai lá, tem mais de 500, 600 mil crianças. E nós, irmãos, conseguimos, isso aqui é para aplaudir de pé, amém? Amém? Nós conseguimos contactar os órfãos que a MCM começou a trabalhar há muitos anos atrás e que, através do programa Herdeiros de Deus, e que agora são homens casados, que têm casas e amam a Jesus e querem trabalhar naquela terra, amém? Glória a Deus, aleluias, aplauda mais forte Jesus, irmãos. Isso não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Irmãos, de verdade, aquela terra está florescendo, a semente foi plantada e ela está germinando, amém? Contactamos um homem de Deus lá e ele vai discipular esses obreiros que estão trabalhando lá agora e eles são professores em uma escola e vão discipular mais de 500 crianças num lugar chamado Ictus, na divisa com a Uganda. Amém? Para chegar lá é interessante, irmãos. Eu nunca tinha visto o quanto um carro pode ser forte, e nós também, né? E subir em cima de pedra, morro e barro, e foi interessante. Mas conseguimos ter um grande êxito também no Sudão do Sul. Amém? Glória a Deus. Foi maravilhoso, né? Durante a viagem, podemos ver assim alguns desafios interessantes lá. Depois a gente vai falar algumas coisas, contar algumas coisas para vocês. Eu estou dando só um salto assim. O pastor Jonas vai contar algumas coisas bem... Por enquanto, assim, a gente não tem liberdade de contar algumas coisas. Por quê? Porque você precisa ser incendiado para ir para lá, amém? A gente às vezes conta alguma coisa e fala, não, eu não. Para com isso, irmão. Deixa disso, deixa Deus te usar. Amém, Jaja? Glória a Deus. E, enfim, o Sudão do Sul, irmãos, eles estão crescendo, estão desenvolvendo e precisam de nossas orações, intercessões e de homens e mulheres dispostos a ir para lá. Amém? Os casais que quiserem ir para lá trabalhar, amém? A gente tem até a casa lá para vocês, tem uns negócios lá muito bom, amém? Umas oquinhas lá, uns lugares lá que você não vai preocupar, você não precisa preocupar nem com ar-condicionado, pensa num lugar refrigerado, amém? Glória a Deus. Não, esse testemunho ele é interessante. Nós ficamos comovidos, irmãos, de entrar na casa de um dos herdeiros de Deus ali e ver, sabe, o zelo, ver o capricho da mulher dele com a casa muito simples, de barro, chão batido, sabe, algumas coisinhas e uma alegria no sorriso, nos olhos deles, e uma paz do Espírito Santo, irmãos, que nós ficamos emocionados. Amém? De fato, nós não precisamos de muito, irmãos. A igreja precisa sair desse consumismo e entender o que o Senhor está fazendo. Amém? Glória a Deus. E aí de lá nós fomos para o Quênia, que é um trabalho que está na vanguarda, né? Está desenvolvendo de uma forma incrível os nossos missionários lá, o Francisco e a Fran, e a Marise, e agora também a Silvaneide, e tem outros missionários lá, outros obreiros nativos lá trabalhando também. Tem bastante gente ali envolvida nessa obra.
E aí nós temos uma notícia excepcional para passar para vocês sobre o Quênia. Nós de fato agora vamos estabelecer a base lá e poderemos receber os missionários para aprender inglês, para fazer o transcultural, para ir para as aldeias, para trabalhar lá e fazer uma grande obra para o Senhor Jesus e uma grande colheita, amém? Amém, irmãos? Aleluias! Glória a Deus! Jesus é lindo demais, amém? Então foi um tempo muito especial, a gente conheceu muitas coisas que não dá tempo da gente compartilhar aqui com vocês. Vamos compartilhando a conta gotas para vocês se apaixonando por essas nações. Amém? E eu queria falar um pouco com vocês aqui sobre qual é o seu propósito. Abra a sua Bíblia aí. Vou me assentar aqui. Amém? Deixar a bolinha aqui. Abra a sua Bíblia aí no livro de Neemias. Nós vamos começar nesse livro. Neemias, capítulo 4, versículo 14 e 15. E em seguida nós vamos para outros textos também da palavra. Amém? Se você tiver alguma pergunta, antes de nós entrarmos no texto, alguma curiosidade que vocês queiram saber, pode levantar sua mão e perguntar. Não sei se tem um microfone aí para perguntas. Vou responder umas duas ou três perguntas de alguma curiosidade que você tenha, que você quer, né, saber. Se eu souber responder, se eu não souber, o pastor Jonatas ali, com certeza ele sabe. Hã? Tem não? Está tudo tranquilo? Rapaz, vocês não são curiosos, não? Então pergunta. Tranquilo? Então vamos lá? Eu quero destacar o Neemias 4, 14 e 15. Amém? Vamos lá? Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossas irmãs, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Amém? Deixa aberto aí, nós vamos ler alguns textos aqui de Neemias. Eu creio que Neemias ele vai relatar bem o que nós queremos passar para vocês aqui. Nós estamos falando de missões, eu quero ser bem breve. Nós estamos falando de cumprir propósito, e você precisa de fato saber qual é o seu propósito. Porque muitas vezes você acredita que está no lugar errado, na hora errada e fazendo a coisa errada. Isso é um problema, porque pode gerar em você um conflito que nós chamamos de conflito existencial ou conflitos existenciais. Muitos de nós muitas vezes não compreendemos quem somos e o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E isso vai gerar em nós muitas dificuldades, e por isso nós queremos falar um pouco. Nós demos um relatório rápido aqui sobre o campo missionário, sobre o que Deus está fazendo nas nações e despertando você a ir para um lugar no Senhor de cumprir toda boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2, fala sobre isso. Amém? Então, irmãos, nós estamos aqui para que você compreenda que Deus quer dar movimento e agilidade para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Então receba isso sobre a sua vida agora.
Deus quer te dar movimento e agilidade. 2021 é um ano de movimento e agilidade. Você não pode crer nas más notícias do Covid ou nas más notícias sobre a economia ou sobre qualquer outra coisa aqui. Nós não estamos sujeitos às mesmas leis que os homens comuns. Por quê? Porque nós não somos pessoas comuns. Amém? Você crê nisso? Você só estará sujeito às leis, às coisas comuns aqui, se você for um homem comum. Mas o Senhor está nos chamando para sermos excepcionais na presença dEle. Amém? Nenhuma situação, nenhuma limitação física, nenhuma limitação emocional, nenhuma limitação financeira, nenhuma limitação ambiental, circunstancial, pode tirar você de ser filho e de cumprir o propósito do Pai. Amém? Você crê nisso? Amém? Eu posso testificar disso, irmãos, porque eu tenho enfrentado um lugar com relação a esse braço há um tempo já, há 6 meses, mas eu não paro. Nós estivemos em vários lugares inóspitos esses dias, e que esse braço inchou, ele adormeceu, ele paralisou, mas eu não paro. Sabe por quê? Porque o Senhor não me deu essa condição de dor para sempre. Isso é um estado passageiro, e você precisa acreditar nisso. Amém? Então, o deserto na sua vida não é o lugar da sua morada, é o lugar da sua passagem. Se você não crer nisso, você vai ficar limitado a um lugar, a um problema, a uma circunstância ou a pessoas. E Deus não quer isso para a sua vida. Então creia, eu estou passando, eu não sou. Amém? Quem crê nisso diz amém. Então, irmãos, a questão não é começar. A questão na nossa vida não é você iniciar algo. Guarde isso. A questão não é começar. Muitos têm feito isso todos os dias. A questão é continuar e terminar o que você começou. Amém? Glória a Deus. E aí Neemias, ele entra nesse quadro exatamente com isso. Ele era um homem bem-sucedido, ele estava num lugar confortável, ele agora era um homem de confiança, o maior homem de confiança do rei, porque como copeiro do rei, precisava ser alguém que o rei confiava profundamente, porque era o homem que testava toda a comida do rei, toda a bebida do rei, era o homem que guardava a vida do rei. E ele tinha muito dinheiro, porque ele foi muito bem recompensado pela posição dele. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha uma posição e ele tinha um lugar de proeminência. Mas ele não se conformou com isso. É isso que muitos estão errando o alvo feio. Por quê? Porque começam a receber um lugar de destaque. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus estão errando feio nisso. Começam a receber recursos financeiros, começa a receber atenção, começam a receber, status, e eles acham que isso é para gastar com eles. Ele começa a acreditar que isso foi conquistado pelos braços dele. É onde começam os erros das nossas vidas. Entende isso? Neemias, ele não se conformou com esse lugar. E a Bíblia diz, irmãos, que ele sentiu a dor do povo dele. Ele estava no lugar certo, na hora certa, mas ele precisava fazer a coisa certa. Então, sejam os alunos aqui da escola de missões, talvez você ache assim, mas eu acho que não estou perdendo tempo. Estou aqui esse 1 ano. Eu acho que,
sabe? Ou às vezes os obreiros aqui da base, ou às vezes os pastores que estão nos ouvindo pela internet aí, os ministros de louvor, os homens e mulheres de Deus que estão agora, sabe, nos ouvindo. Talvez você ache assim, talvez você não compreendeu algumas coisas importantes, é sobre isso que nós queremos falar. Neemias, no versículo que nós lemos inicialmente aqui, primeiro, ele lembrou do Senhor. E depois, ele voltou a fazer a obra que o Senhor colocou ele para fazer. Então, duas coisas desse versículo, dois versículos nós lemos. Lembremos-nos do Senhor e voltemos cada um à sua obra. Amém? Lembra da palavra que Deus te deu há muitos anos atrás? Lembra dela? Você está militando com ela a boa milícia? Está? Ou você já esqueceu? Você acha que o Senhor esqueceu dessa palavra? Não, Ele não esqueceu. O Senhor lembra dessa palavra perfeitamente. Entende isso? Mas sabe de uma coisa? Isso não é mais responsabilidade do Senhor, é sua. Você precisa fazer isso acontecer. Amém? A Bíblia diz, em Neemias capítulo 1, versículo 4, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe por que o Senhor vai permitir muitas vezes o deserto na nossa vida? Porque você não pode se acomodar no lugar que você está. Amém? Não, aqui está bom demais. Lembra lá de Pedro? Lembra de Pedro? Ele falou, Senhor, vamos fazer uma tenda aqui? Isso aqui está bom demais. Faz uma para Elias, uma para Moisés, outra para o Senhor, e a gente vai ficar por aqui. Irmão, você não está discernindo isso. Deus está te capacitando, Deus está te dando dons, Deus está te impulsionando, Deus está te aparamentando, Deus está te dando estratégias, é para você ter movimento, é para você continuar fazendo essa obra. Não é para você parar, não é para você se acomodar, não. Entende isso? Então, muitos de nós, irmãos, a igreja brasileira, ela tem se tornado muito rica. E é por isso que ela está errando o alvo. O nosso pastor, José Rodrigues, tem falado isso direto. Ela está construindo estrutura e está ficando pesado, sabe? E aí eu tenho que manter essa estrutura, sabe? Eu crio métodos, eu crio maneiras e eu preciso ficar mantendo esses métodos e essas maneiras. E aí, irmãos, eu vou ficando pesado, eu vou ficando, sabe? E Deus não quer te dar tralhas, Deus não quer, irmãos, te dar peso, pelo contrário, Deus quer te dar entendimento e sabedoria, e Deus quer te dar força e agilidade. Ele colocou isso na sua vida. Ele diz, olha, você vai correr e não vai cansar. Ele vai te dar, irmão, estratégia para você continuar essa obra e não parar e não ficar estagnado. Aleluias! Amém! Então nós não podemos parar. E aí Neemias estava lá naquela condição bem confortável, mas ele começou a sentir a dor de Jerusalém. Jerusalém está destruída, as portas queimadas. Então o primeiro ponto aqui, Deus quer que você sinta a dor à sua volta. Não é comigo. Não, irmão, é com você sim. Nós estivemos, irmãos, nós demos um relatório aqui extremamente positivo, mas lá, sabe, a dor, lá a fome, a desesperança. Eu vi, irmãos, uma mulher correndo no meio do povo, desesperada, correndo atrás do carro que nós estávamos com vários filhos. E o Francisco foi e encontrou essa mulher depois, irmãos, e o que você quer? E ela disse, irmãos, olha, ele não conseguia comunicar porque ela fala árabe, e aquele negócio, e ela apontou para o armazém, e ele... O que você quer? Pode escolher. Ela foi no arroz, irmãos, porque ela queria alimentar os filhos dela naquele dia.
Então você precisa compreender, irmão, que talvez você está comendo muito bem, você está dormindo muito bem, você está vivendo muito bem, você tem tudo aqui, e eu não quero que você se sinta desconfortável por ter isso, não. Eu quero que você compreenda que o Espírito Santo está te tocando para você se sentir desconfortável pela dor do outro. Então você precisa ter, sabe, compaixão. Compaixão gera aproximação, que gera responsabilidade. Vou repetir para você: compaixão gera aproximação, que gera responsabilidade. O que não te incomoda não te move. Entende isso? Então você precisa mover. Você precisa sair da sua zona de conforto. Graças a Deus agora eu tenho carro, graças a Deus agora eu tenho isso, graças a Deus agora eu tenho aquilo, graças a Deus agora eu tenho diploma, graças a Deus eu tenho aquilo outro, amém. Mas para que é isso? Tem um porquê, tem um para quê aí. Não é para você dizer, olha só o que eu fiz. É muito mais do que isso. Então, primeiro, sinta a dor do outro. Segundo, se posicione. Amém? Você precisa se sentir, chora, sabe, fique, ai meu Deus. Mas o que você está fazendo com isso? Porque é muito fácil eu ter uma informação. Informações nós estamos tendo todos os dias, mas o que nós estamos fazendo com essa informação? Entende? Nós acabamos de receber notícias lá de Israel. 450 mísseis jogados em 24 horas. Várias pessoas mortas. Várias mães sem filhos. Agora, vários pais sem filhos. Vários filhos sem mães e pais, órfãos. O que você vai fazer com isso? O que isso? Sabe, o que te move? Sabe, Neemias, irmãos, ele se importou, ele chorou. A Bíblia fala que ele jejuou, ele chorou e ele se posicionou. A Bíblia diz aqui em Neemias, no capítulo 2, versículo 7. Se ao rei parecer bem, dê-me cartas para que eu vá aos governadores da além do Eufrates e que eu permita passar entre eles e entrar em Judá. E entrar em Jerusalém, e reconstruir a minha casa, e reconstruir a casa dos meus antepassados. E nós saímos da miséria, do opróbrio e da vergonha que nós estávamos. E o Senhor será conosco. Isso é posicionamento. Então, segundo, posicione. Amém? Então eu recebo, por exemplo, o marketing e comunicação nosso aqui, direto está mandando informações, vídeos novos, você está, aí eu vejo o vídeo, só que é muito fácil cair na zona do conforto de novo, e irmãos, e eu receber aquilo e aquilo não me mover em nada. Não, eu preciso fazer alguma coisa. E deixa eu te falar uma coisa, Deus tem me dado uma estratégia. O que me vier à mão para fazer, eu devo fazer. Eclesiastes 9, 10. Não é isso? 9, 8? 9, 8, 9, 10. Então, faça conforme a sua força. Então, segundo lugar, se posicionar. Terceiro lugar, trabalhe, porque eu posicionar, aí eu quero que o outro pague a conta. 9, 10. Eclesiastes 9, 10. O que te vier à mão para fazer, faça segundo a sua força. Amém? Deus não vai exigir mais do que Ele te deu, não, irmãos. Pode ter certeza disso. Amém? Deus não exige de você mais do que Ele te deu. Então Ele te deu talentos, Ele te equipou. Então Ele vai exigir de você esses talentos. Ele te deu relacionamento com Ele. Então Ele vai exigir de você esse relacionamento. Amém? Então nós temos que nos posicionar e trabalhar. Neemias 2,17 diz assim: então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos?
Jerusalém está assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Então você vai ter que arregaçar as mangas. Amém? Vai custar. É a parábola da figueira estéril. Você vai ter que cavar, você vai ter que estercar, você vai ter que se envolver, vai ter que sujar. Amém? Você vai ter que se sujar. Você vai ter que se envolver com isso. Não é se sujar na sua índole, no seu caráter. Não é isso. Não entenda isso dessa maneira. Mas é você se envolver, você tem que pagar um preço. Às vezes você vai ter que dividir o seu pão com essa pessoa. Amém? Olhe para a sua mão assim. Olhe para a sua mão. Nessa mão, não, coloca as duas mãos. É melhor. Nas duas mãos, coloca aí, irmão. Seja obediente. As duas mãos, olha para elas. Nessa mão, nessas mãos, o Senhor está te dando pão e te dando semente. Não coma a semente. Amém? Olha para as suas mãos e se lembre disso. Não coma as sementes. Você tem que plantar. Amém? Então Deus vai te dar muitas roupas. Amém? E você vai vestir muitas pessoas. Deus vai te dar muito pão, amém? E você vai dar de comer às pessoas, amém? Deus vai te dar, irmãos, muitos calçados, amém? E você vai calçar as pessoas. Deus vai te dar carros, casas, amém? E você vai dar para as pessoas, diga amém. Amém? Isso está selado no céu. Porque eu acho que não, eu vou ajuntar para mim. Não, irmãos. Mateus 25 fala sobre um julgamento. E nesse julgamento fala sobre o bode ser separado da ovelha. E sabe qual que é o critério? Exatamente isso, visitar o que está preso. Amém? Se envolver, não, ele é ladrão. Um dia eu estava entrando, preste atenção nisso, eu fui entrar no presídio, nós fazíamos um trabalho no presídio, ficamos na gaiola esperando para passar para a revista, umas 2 horas. A pessoa que estava lá, que deveria nos conduzir 2 horas antes, ela poderia ter ido lá e nos levado. E ele, com maus tratos conosco, agindo de forma bruta, sabe, levou um cachorro. E eu já havia pedido às autoridades lá, os superiores, sabe, para não deixar os cachorros, não precisa dos cachorros, não precisa disso, porque nos pavilhões os cachorros ficavam latindo o tempo todo, sabe, e incomodava, aquilo reverberava no salão, sabe, no pavilhão, e atrapalhava a mensagem, atrapalhava tudo. E ele levou o cachorro de novo, sabe, e agindo truculentamente conosco. E aí, depois nós fomos para o primeiro pavilhão, e ele, sabe, com mau gosto, com má vontade, aquele negócio. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, por que você está agindo assim? Ele disse assim, amigo de bandido para mim é bandido. E detalhe, irmãos, aquele é um cristão. Um homem que se diz cristão, mas que não lê a palavra. Porque a palavra fala que Jesus fala, Senhor, aquele povo perguntou, Senhor, mas quando nós fomos te visitar, o Senhor estava preso, nós fomos te visitar. Quando nós te vimos nu, quando nós te vimos com fome. Irmão, só aquele que tem a consciência de filho entende esse lugar. Então eu preciso trabalhar. Quarto princípio, eu preciso ter discernimento. Amém? Neemias 4:1 diz assim, tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Irmão, você precisa ter discernimento. Observe quem são as pessoas que se alegram com as suas conquistas.
talvez você terá que rever vários relacionamentos na sua vida. Amém? Observe isso. Tenha discernimento. Sanbalate, irmãos, tentou ser, abre aspas, amigo de Neemias. É por isso que o Senhor vai dizer na sua palavra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que o homem espiritual não é discernido por ninguém, mas ele discerne todas as coisas. Sabe o que isso significa? Que talvez você quer fazer a vontade do Senhor, talvez você quer cumprir o propósito do Senhor, mas você está aconselhando com pessoas que não são do Senhor. Você está se aconselhando com pessoas que não têm discernimento espiritual. E isso, irmãos, pastor Jonatas, eu acredito que tem a ver com, seja pai, seja mãe, seja marido, seja esposo, seja quem for. Amém? Você foi ativado na consciência de filho. Já foi ativado para um propósito como filho. Mas para cumprir esse propósito, às vezes você está procurando conselho com aquele que não é filho. Isso é um problema. Sabe por quê? Porque ele vai ver, e às vezes não é nem maldade, mas ele vai ver naturalmente. E pior, talvez ele vai ver carnalmente. E ele vai dizer para você, larga disso, rapaz. O que é que vocês estão indo para esses lugares de risco? Vocês são super-heróis? E aí eu tomo as palavras da nossa missionária Zenilda. Não, nós não somos corajosos, nós não somos super-heróis, nós somos apenas obedientes à vontade de Deus. Amém? Nós não queremos ser mártires, irmãos, nós não queremos, ser super-heróis. Nós queremos realmente ser filhos que obedecem à vontade do Pai. E talvez você quer cumprir a vontade de Deus, mas você está procurando homens ímpios, homens que não temem a Deus. E eu não estou falando para você desonrar seu pai, sua mãe, não, mas você precisa aprender a discernir as coisas espiritualmente. Amém? Quem está entendendo isso, fala amém. Sanbalate, Tobias, os árabes, aquele povo se indignou terrivelmente. E eles começaram com os ardis para impedir que aquela obra fosse feita. Irmão, não acredite que você fazendo a vontade de Deus e fazendo coisas boas e amando as pessoas, não acredite que você não vai ter resistências. Pelo contrário, o mundo espiritual vai se levantar contra você. Todo homem, toda mulher que faz a vontade de Deus, o mundo espiritual se levanta contra ele. Entende isso? Eu não estou falando do mundo espiritual, da parte de Deus, eu estou falando da parte de Satanás mesmo, da parte do maligno. Amém? É por isso que o Senhor, irmão, Ele vai falar conosco em Efésios, no capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, dominadores nos lugares celestiais. E você precisa, as hostes das maldades, ficou faltando nos lugares celestiais. E você precisa aprender a discernir isso, senão você vai ficar com as mãos, entre aspas, mãos cansadas. Fecha aspas. Tem muitos de nós, irmãos, que estão com as mãos cansadas. Sabe por quê? Porque você talvez esteja negligenciando o percurso. Muitos de nós têm negligenciado o percurso, porque entre a saída e a chegada em um propósito, temos o percurso, que são os processos diários. Amém? E aí, irmãos, eu tenho visto muitos vivendo uma vida enfadonha, vivendo uma vida medíocre, uma vida comum. Irmãos, não vai funcionar nunca. Sabe? Se você acorda pela manhã e acha que é mais um dia,
Se você está aqui na base, sabe, e acha que é mais um dia, que você vai para mais um trabalho, vai para mais uma aula, vai para mais uma oração, vai para mais sabe, de novo a mesma coisa, a mesma rotina. Deixa eu dizer, você está errando o alvo feio. Você está fora do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor diz para nós que nós precisamos viver em novidade de vida. E viver em novidade de vida é você saber que se você levanta pela manhã, você levanta para um propósito de Deus. Você toma o seu café, você toma para um propósito de Deus. Você levanta, você fura um buraco, você fura para um propósito de Deus. Você limpa um banheiro, você limpa para um propósito de Deus. Você prega a palavra de Deus, ou você vai para uma aula, você vai para um propósito de Deus. Se você está aqui nessa noite, é para um propósito de Deus. Não pode ser mais uma aula. Você não pode ficar olhando no relógio que hora que vai acabar, porque Deus passa por você e toca no outro. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Muitos estão aqui, vão para a aula, vão para a oração, mediocremente, de forma comum, achando que, sabe, vai ser tirado de mim uma nota, vai ser tirado de mim uma oferta, vai ser tirado de mim isso. Você está enganado, você está fazendo a coisa de maneira errada, você está no lugar certo, mas fazendo de forma errada. Deus não quer isso de você. Sabe por quê? Muitos estão vivendo um êxito sem progressos. Guarde essa frase aí. Muitos de nós estão vivendo um êxito sem progressos. Vitórias sem conquistas. Porque a sua ênfase está sempre na reconstrução, e sempre no natural, e sempre no desgaste, no fracasso da rotina. Meu Deus. Imagina você ter conquistas, mas não ter progresso nessas conquistas. Ah, Senhor, o meu sonho é ir fazer missões, o meu sonho é fazer a tua obra, meu sonho, e aí você está aqui, mas não tem progresso, você não está progredindo, a sua vida espiritual não progride, amém? O seu coração, irmãos, está no mesmo lugar, você está com as mesmas perebas, você está com as mesmas picuinhas, você tem as mesmas falas, você continua com as mesmas intrigas, com as mesmas fofocas, você continua, sabe, com o mesmo disse-me-disse, você continua com os mesmos comportamentos, com os mesmos maus hábitos. Isso é, irmãos, ser ativado em um lugar, é ter um êxito, mas não ter progresso algum. Não adianta. O percurso na nossa vida vai ser um espaço entre a saída e a chegada. E às vezes eu estou negligenciando isso. Guarde essa frase. As situações difíceis nos expõem. E conforme a nossa resposta nos aperfeiçoa. Amém? Conforme a sua resposta. Talvez você ache que o pastor Rodrigo foi duro demais com você. Talvez você ache que o pastor José foi duro demais com você. Talvez você ache que o pastor Jonas, o pastor Nilton foi duro demais com você. Talvez você ache que o seu pastor aí na sua igreja foi duro sabe, você acha que a sua mãe, o seu pai, o seu marido foi duro demais com você. Não, irmão, para com isso. Sabe o que está acontecendo? Essas situações só está te expondo no mau caratismo, está te expondo nas suas fragilidades, numa alma, sabe, num coração que está sempre governado pela alma, governado pelos desejos.
A nossa resposta ou nos aperfeiçoa ou nos enfraquece. Então nós temos que, cuidar disso. Porque talvez você tenha lutado muito. Talvez a sua arma, está como, lembra lá de Eleazar? Anota esse texto aí, 2 Samuel 23, não precisa abrir, 23, 9 e 10. Fala sobre os 3 principais valentes de Davi. Estavam num campo de cevada. Os filisteus viram contra eles. Eleazar, irmãos, ele lutou desde o nascer do sol até o pôr do sol, com uma espada na mão, por causa de um campo de lentilhas. E aí agora a Bíblia fala que a espada estava colada na mão dele, e o braço dele estava cansado para baixo. Mas tinha, irmãos, um êxito ali. A ênfase sempre vai ser a vitória daquele momento. Mas você não pode esquecer que o seu braço ficou cansado. Você não pode esquecer que você precisa recompor as suas forças. Você não pode esquecer que você tem que recobrar o seu ânimo. Você não pode esquecer que você tem que se alimentar. Você não pode esquecer que você precisa, recompor. Você pode ter conhecido aquele versículo de cabeça para baixo, de cabo a rabo. Você pode conhecer toda a Bíblia, mas leia ela de novo devocionalmente, leia ela de novo para alimentar o seu coração. Jejue mais uma vez, ore mais uma vez, consagre mais uma vez, busque renovo, procure os seus amigos e se aconselhe, chore no ombro de alguém, recomponha as suas forças, porque você precisa ir para a batalha de novo. Você não pode olhar só para a vitória e dizer, mas eu tive uma vitória, por que eu estou cansado? Por que eu estou com dor? Por que eu estou passando por isso? Porque, irmãos, eu vou te dar uma resposta simples, porque você ainda continua sendo humano, porque você ainda continua tendo aspirações, você ainda continua tendo desejos, você ainda continua sentindo, você não vai parar de sentir, pelo contrário, os seus sentimentos precisam ser dominados por aquilo que o Senhor colocou no seu espírito, e o seu espírito precisa ir em frente. Vai ter um momento que você vai ter que baixar realmente a espada, e talvez as suas mãos estarão cansadas, mas você não vai ficar com a mão pegada na espada para sempre. Você vai soltar essa espada, e você vai lavar as suas mãos, e você vai dizer, olha, eu cansei, eu choro aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque tem muitos homens, muitos pastores, preste atenção, pastores, talvez você esteja cansado, talvez você esteja oprimido, talvez você esteja deprimido, talvez você esteja com um problema endócrino, talvez você esteja com um problema de hipertensão, talvez você esteja enfadado, talvez você esteja angustiado, talvez você esteja desistido, porque você não está recobrando as suas forças, porque você não está dando uma chance para a sua humanidade recobrar o ânimo. Talvez você está olhando e achando que é um super-herói, que não tem dores, que não passa por dores. Talvez as pessoas não veem você como esse homem, mas Deus está vendo você agora, e Ele está dizendo para você com todo o seu coração, eu te amo e quero que você fique bem. Aleluias. Talvez você seja Eleazar, com os nervos pulando, saltando, os músculos latejando. E aí você olha, o campo de lentilhas está protegido, a vitória está garantida, mas por que eu não consigo sentir bem? É porque você está negligenciando coisas importantes. Você precisa comer, você precisa beber, você precisa reavaliar as estratégias, você precisa ter amigos. Preste atenção numa coisa, a maioria dos pastores não tem um melhor amigo. Porque ele foi tão traído, foi tão escorraçado, foi tão vilipendiado no seu direito, que ele não consegue confiar.
Mas Deus está falando com você nessa noite. Confie. Confie. Você precisa ter pessoas para você confiar, para você chorar. E Deus está falando com você aqui. Concentre a sua energia além da sua dor. Aleluias. O corpo, a mente necessitam de descansos. Se nós não tivermos esse cuidado, é onde eu tenho visto muitos homens com síndromes diversas. Sabe, síndrome do pânico, depressões, doenças endócrinas, úlceras, gastrites, hipertensão, arritmia cardíaca, infarto. Tem homens e mulheres que estão tendo a síndrome do coração partido, literalmente. Mas Jesus desenrola o nosso passado, descomplica o nosso presente e simplifica o nosso futuro. Irmãos, com paz de espírito, com a consciência de filho e com a manifestação do propósito de Deus em nossa vida, vai tudo bem. Aleluias! Vai tudo bem. Deus não te fez para ficar humilhado no canto aí, sabe, mendigando, chorando, desistido. Vai tudo bem. Eu vou repetir essa frase. Jesus, ele desenrola o nosso passado, ele descomplica o nosso presente e ele simplifica o nosso futuro. Não negocie o propósito. Mantenha firme. E ande de forma digna. Ande de forma digna. Da forma digna da sua vocação. Aleluias! Não ande com a cabeça, sabe, baixa. Sabe, não estou falando para andar com soberba nem nada disso. Mas não ande com a cabeça baixa, sabe, desistido aí no canto. Não negocie. Irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 1, o Senhor fala sobre isso conosco. Amém? Então, muitos concentram no trabalho. Sabe, não para o suprimento, mas pela angústia da escassez. Vou repetir. Muitos concentram no trabalho não para o suprimento, mas pela angústia da escassez. Sofreram tanto que agora estão amontoando em celeiros por causa dessa angústia. É só olhar, irmãos, os freezers, as geladeiras, os guarda-roupas, os closets, os armários dos crentes de hoje. São acumuladores de tralhas. É só olhar as estantes dos gabinetes pastorais. Tem todas as Bíblias, todos os livros. Mas aquilo não move. Aquilo não é para o suprimento. Aquilo é para a miséria, da angústia, daquilo que não foi resolvido, daquilo que continua latejando lá dentro, que a pessoa não tem coragem de dizer, pelas traições. Que não, sabe, está lá. Isso vai gerar, deixa eu te falar uma coisa, isso vai gerar em você mesquinhez, avareza, isolamento, independência e rebeldia. Inclusive a independência é filha da rebeldia.
Corações rebeldes. O acumulador de tralhas quer diminuir a sua angústia das privações do passado. O que adianta eu ter todas as versões bíblicas e ler essa Bíblia e isso não mover no meu espírito, isso não transformar a minha vida? O que adianta? Só para dizer que eu tenho. O que adianta eu ter várias roupas, sabe, não me sentir bem usando elas, e cada vez que eu abrir o guarda-roupa eu dizer eu não tenho roupa nenhuma, cada vez que eu abrir a geladeira eu dizer não tem nada para comer. Isso é um sintoma de uma alma doente. Saia desse lugar. Acumulam sentimentos não resolvidos, amores não correspondidos, miram nas carreiras e em coisas, numa maneira de suprir as suas carências. Mas Deus está te dando uma palavra aqui hoje. Você vai ser curado, vai ter a consciência de filho e vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Deus não te chamou para ficar estagnado, para ficar parado. A Bíblia diz, irmãos, tem um texto que me chama muita atenção sobre isso. É Esdras, não vou ler, mas você deixa registrado aí Esdras, capítulo 3, versículo 12 e 13. Deixa eu só concluir esse raciocínio aqui, viu, irmãos? Já vou terminar. Os sacerdotes, os cabeças de famílias, os já idosos, eles choravam em alta voz e não tinha como discernir a voz de alegria da voz de choro do povo. Nós temos avançado, irmãos, mas sem progresso. É um êxito sem progresso. Não dá para ser assim. Neemias foi lá, eles reconstruíram os muros, reconstruíram o templo. É desesperador isso. Mas no meio deles existiam aqueles que não choravam de alegria, mas de tristeza. Saudosismo. Sabe como que nós vamos conseguir vencer esse lugar, irmãos? Sabe como que nós vamos realmente oferecer um sacrifício vivo e agradável a Deus? Quando nós renunciarmos o nosso ego carnal, até mesmo os pensamentos naturais, que têm um senso comum, abre aspas, no aceitável pelo mundo. E caminhar numa consciência espiritual de filho, numa consciência de devoção total e sujeição à vontade do Pai. Não tem outra maneira. Se nós ficarmos nesses lugares, irmãos, muitos líderes têm tido êxito em várias áreas a que se propõem. Conquistas que enchem os olhos de qualquer um, mas sentem como se fossem derrotados. Não é assim que nós devemos proceder. Lembra lá de Davi, vencendo Absalão e vencendo o exército de Absalão? Eles voltavam para casa furtivamente. Nós estamos vendo uma igreja que está avançando, mas às vezes ela está tímida,
se escondendo. Irmãos, sabe por que eles fizeram isso? Entraram furtivamente pelas cidades, pelas casas, num dia de vitória, porque a ênfase dos olhos de um homem estava distorcida. Davi, naquela situação, estava no governo da alma. E ele gritava, ele urrava pela perda do filho. Só que ele estava esquecendo que vários filhos entregaram a vida por aquela causa. Talvez você está chorando aí, sabe, por causa de uma ou outra situação aí. Está esquecendo que vários ao seu lado estão entregando a vida na fileira da frente dessa batalha. Os seus olhos talvez estejam no lugar errado, porque você está no governo da alma. Esse lugar não me deixa ver com clareza, não deixou Davi ver com clareza. Davi não percebeu, irmãos. Preste atenção, nunca se esqueça que a identificação com a causa estabelece o propósito. Diga bem forte, a identificação com a causa estabelece o propósito. A causa é o quê? A missão. Amém? A identificação com a causa estabelece o propósito. A identificação com a pessoa, com o líder, estabelece aliança. Diga, a identificação com a pessoa estabelece aliança. E o seguir princípios estabelece o legado. Amém? A partir do momento que eu faço uma aliança com o pastor Mauro, ele se identifica comigo, eu com ele, e nós estamos no mesmo propósito. E esse propósito estabelece a mesma aliança. E agora os princípios dessa aliança é o que vai nos governar para que isso seja bem sucedido. Se eu começar a quebrar princípios com o pastor, nós não vamos à frente. Nós não vamos juntos. Davi estava quebrando uma aliança importante com aqueles valentes. Era aquele mesmo valente que estava com as mãos pegadas na espada, colada na espada. E agora estava envergonhado diante de uma vitória. Talvez você está envergonhando as pessoas que estão à sua volta. Sabe? Com atitudes erradas. Eu quero concluir com isso. Nós não caminhamos por sentimentos, mas por princípios. Amém? Deixa registrado isso. Caminhamos por princípios e não por sentimentos. O propósito vai ser sempre maior que o momento. Amém? O propósito vai ser maior do que o momento. Mas aconteceu isso. Mas olha só o que está acontecendo. O propósito é maior do que isso. Mas eu ia fazer se não tivesse mudado a regra. Não mudou a regra, o princípio é o mesmo, o propósito é o mesmo. Você tem que manter na linha, você tem que manter nos trilhos, você tem que manter no caminho, porque Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Amém? Mas até mesmo com a morte, até mesmo com isso, com aquilo, até mesmo com isso ou com aquilo. Nós estávamos na Somália e, irmãos, o céu estava iluminado de
tanta bomba e tanta bala passando por cima de nós, e nós estávamos dentro do quarto, adorando ao Senhor, e dizendo, se perecer, pereci. Do dia que nós saímos daqui, nós saímos com a convicção, se nós tivéssemos que morrer, nós morreríamos, porque não é a morte que determina se o propósito foi cumprido, é cumprir o propósito que determina que nós cumprimos a vontade de Deus. Muitos de nós não entendem isso e acham que mudou alguma coisa. E aí nós vamos pegar atalhos. Nós vamos achar que quem pega atalho nunca será bem-sucedido, pois a sua ênfase sempre será as articulações e as quebras de princípios. Não faça isso. Siga o princípio e ele te protege. Siga o princípio e ele te protege. Então, irmãos, nós temos um caminho adiante. A possibilidade que nós temos é de manter a consciência de filhos e cuidar das coisas do nosso Pai. Essa possibilidade de decidir em Deus. Escolher em função da nossa própria vontade, em detrimento à nossa própria vontade, nos isenta de qualquer condicionamento emocional ou circunstancial, ou qualquer motivo ou causa determinante que nos faz caminhar no governo da alma. E ao contrário disso, nós vamos ter todo o governo do Espírito Santo de Deus no nosso espírito. E nós vamos cumprir toda a vontade de Deus. Um dia, há muitos anos atrás, eu decidi por 3 ideais na minha vida. E eles são os ideais que norteiam minha vida diariamente. Amar a Deus, temer e obedecer, submeter à vontade dEle acima de todas as coisas. Primeiro. Segundo propósito, amar a minha esposa e os meus filhos, honrá-los e cuidar deles até o final. Terceiro, cumprir o chamado ministerial que Deus colocou na minha vida. Você precisa decidir bem rápido sobre isso. Porque há um propósito de Deus na sua vida que precisa ser cumprido. E Ele está acima de qualquer circunstância ou pessoa à sua volta. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora. Tenha consciência de filho. Seja um verdadeiro adorador. Porque é muito fácil nós estarmos falando de missões aqui. Missões é a coisa macro. Mas missão é aquilo que você intransferivelmente precisa cumprir. Pai, nós estamos aqui e estamos dispostos, Senhor, que precisamos lembrar de Ti e voltar cada um à nossa obra. Faz, Senhor, a Tua vontade agora. Cumpra-se, Senhor, o Teu querer. O propósito de vida é o que nos orienta em toda a nossa trajetória existencial.
está intimamente associado à nossa identidade e fundamenta-se nas nossas crenças e valores. Deus, aquele que não consegue ainda ver, que ele descubra hoje o seu lugar. Que ele descubra hoje o seu propósito. Que ele não negocie esses lugares. Pai, nós estamos erguendo as nossas mãos a Ti. Não vale a pena, Senhor, nós vivemos a baila da mediocridade, sermos homens comuns, vivendo a vida simplesmente. O Senhor nos chamou para um destino eterno. E a maneira que conduzimos aqui, Senhor, é a maneira que estaremos lá contigo. Então as mãos cansadas aqui, Senhor, que elas recobrem a força e que elas se levantem que se lembrem, Senhor, do que foi ativado. Que se lembrem, Senhor, e voltem, Senhor, para a obra. Querido, se lembre do Senhor agora. 1 Timóteo 1,18. Esse é o dever que eu te encarrego, ó meu filho Timóteo. Lembra das palavras que fosse objeto, e com elas combate o bom combate. Lembra do Senhor agora. Lembra do Senhor agora. E volte cada um para a sua obra. Há um muro a construir. Há uma casa a construir. Há uma cidade a construir. E ela se chama morada eterna. Cidade santa. Ei! Há uma graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Levantai as mãos cansadas e os joelhos trôpegos. Endireitai as vossas veredas. Lembrai-vos das palavras que foste objeto. E volte cada um à sua construção. O Senhor conta contigo. Não mudou as regras. Não mudou a palavra. É tudo do mesmo jeito. Nossa missão é o propósito daquilo que somos
e daquilo que fomos incumbidos de fazer. Então você precisa se levantar. Se levante. O Espírito de Deus está te visitando agora. Para mim isso é inalcançável. Não é. Como que eu começo a fazer isso? A viver este lugar. Comece se levantando pela manhã e dizendo: esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegro e me regozijo nele. E se alegre em arrumar a sua cama. Se alegre em limpar o seu quarto. Se alegre em cuidar da sua faxina. Cuidar, sabe, dos seus afazeres. Porque é nisso que você vai manifestar a glória de Deus. Porque quando você for fiel nas pequenas coisas, Deus vai te colocar nas grandes. Então se levante. Nossa missão é o propósito daquilo que somos e fazemos. E fomos incumbidos de realizar. Neemias, irmãos, não se importou. Ele foi e fez. Então nós vamos terminar esse momento aqui. Gratos a Deus. Gratos a Deus por cada coisa. Sabe, você tem que ser grato a Deus, sabe? Por cada detalhe. Porque aí você não vai ver medianamente. Alguns anos atrás, eu viajei com o pastor José. E o Senhor me falou sobre 8 razões porque você deve viajar com o seu líder. E esses dias eu viajei com o pastor Jonatas, que é o meu líder. E mais uma vez recobrou a minha memória esses 8 princípios. Eu não vou falar eles aqui, pode ficar tranquilo. Eu só queria pontuar isso. De como eu sou grato. Isso não é bajulação. Porque eu vi como os nossos líderes agem no meio da pressão. Sabe, no momento de pressão lá, no nosso olhar, nós nos falamos sem palavras. E havia paz em nós. Se naquele momento o Senhor nos levasse, nós tínhamos combatido o bom combate e encerrado a carreira. Você precisa de pessoas assim perto de você. Você precisa aprender a ser grato. Ei! Deus está falando com você profundamente aqui. Suporta as angústias e as agruras como um bom soldado. Aleluias. Há uma graça sendo liberada sobre nós aqui. Nós vamos encerrar aqui, mas quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, pense nisso. Deus está te levando para um lugar. E Ele se chama consciência de filho. E nesse lugar Ele vai fazer com que você cumpra o seu chamado
E ele se chama propósito eterno do Pai. Glória a Deus. Irmãos, há algo aqui acontecendo. Deus quer fazer algo aqui ainda. Há corações aqui que estão sendo destravados hoje. Eu quero chamar aqui o pastor Jonatas para fazer uma oração, destravando você hoje. Há algo sendo liberado no mundo espiritual aqui muito forte. Não podemos parar aqui só nisso. Ei! O Senhor mostra tanto aqui quanto quem está nos ouvindo. Você disse: hoje é o meu dia, o meu último dia. Você está dizendo que não dá mais. A sua mão está pegada à espada e ela está caída. E o Senhor está chamando você. Tem liberdade, pastor. Orai cabaxa. Convidar a se colocar de pé aí onde você está e que você levante as suas mãos se de fato você quer algo novo da parte de Deus. Diga: Senhor, ainda que eu não veja, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que a vide não floresça, nós vamos caminhar pela convicção daquilo que o Senhor está falando conosco. Sim, Deus, nessa noite, que seja destravado aquilo, Senhor, que estava travado, aquilo que estava, Senhor, preso, as fontes, Senhor, que estavam entupidas, os poços que estavam entupidos, Senhor, sejam destravados nessa noite, que corações sejam destravados, que visões espirituais, que audições espirituais sejam destravadas, para que o fluir de Deus possa se manifestar nesta geração, nesse tempo, nessa cidade, nas nações da terra. Sim, ó Deus, aqueles que aqui estão, sim, ó Deus, aqueles que lá estão, Senhor, em diferentes lugares, essa mesma unção que se move, essa unção que se move. O Senhor está trocando o medo por amor. Medo por amor. O medo está sendo tirado e o amor está entrando agora. O amor, o amor, o amor, o amor. Algumas pessoas tinham medo de evangelizar muçulmanos. Seu ministério está sendo destravado nessa noite em nome de Jesus. Pessoas que tinham medo de falar em público, seja destravado, destravada em nome de Jesus.
pessoas que tinham medo de expressar os seus sentimentos por aquilo que os outros pensariam, seja destravado e destravada em nome de Jesus. Flua nesse rio. Oh Deus, oh Deus, medo, medo, medo. O medo está indo embora e o amor está chegando. O medo está indo embora e o amor está chegando. O Senhor está curando pessoas que estavam feridas na paternidade espiritual e na paternidade biológica. Receba essa cura agora e onde você está. Receba essa cura. Ramasute rebalhanda lasta, daramachandarasta. Algumas pessoas estavam como que presas em roupas, em camisas de força, emocionalmente presas, amordaçadas por feridas em suas paternidades. Seja curado, seja curada, seja curado, seja curada em nome de Jesus nessa noite. Que haja cura, que haja libertação em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Olhe para mim. Nós vamos encerrar. Há uma graça aqui nesse lugar. Mas eu quero te dar uma chave. Eu quero te dar uma chave nessa noite. Eu quero que essa chave ela entre dentro de você e ela possa ecoar algo dentro de você. Você quer viver o propósito de Deus para a sua vida? Você quer viver o propósito de Deus para a sua vida? Então presta atenção. Quando alguém te perguntar, você tem coragem? Você vai dizer, não, eu não preciso de coragem, porque eu tenho amor. O que vai mover a igreja, o que vai mover você em missões, não é ter coragem, é amar. É amar. É amar. Estenda as mãos, eu quero liberar essa unção sobre a sua vida. Você não precisa de coragem, você precisa de amor. Senhor, vem agora. Com essa onda, há uma onda vindo aqui, irmãos. Eu posso sentir essa onda e invadindo o seu coração, invadindo você agora. É uma onda do amor de Deus pelo perdido. Ah, você tem coragem de falar em público? Não, eu tenho amor por aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Você tem coragem de morar em um país onde a igreja é perseguida? Não, eu tenho amor por aqueles que nunca ouviram falar do amor de Deus. Esse amor agora invade você por dentro, invade cada célula, invade cada parte do seu corpo. Essa unção está viva dentro de você. Se você recebe, diga amém. Amém. Então diga para o seu irmão, eu não preciso de coragem, eu tenho amor. Aleluia. Deus abençoe vocês. Quem está na internet conosco, Deus abençoe vocês. Fica conosco aí nas programações e vocês que estão aqui, nós estamos liberados. Bispo, obrigado por essa palavra tremenda, destravadora. Louvado seja Deus. Amém? Deus abençoe vocês.